Pessoal, boa tarde a todos. Fica até difícil continuar depois de 2 palestras dessas, né. Mas, o que eu achei bem interessante dos colegas que vieram aqui, e no contexto, assim, geral, é que sem isso aqui, não adianta a gente entender de todo o ecossistema, que é dar instrução, para a IA executar aquilo que você espera. Então, quando eu recebi o convite, obrigado Lize, obrigado Camila pelo convite. Para mim, eu já falei: "Não, vou falar sobre IA". Aí já fala: "Não, vai ter um palestrante sobre IA". Eu falei: "Mas todo IA precisa de um comando". E eu já há algum tempo eu já faço, mais focado nessa questão de você liderar, né. Uma das coisas que tem feito diferencial nas pessoas que usam a IA, é você dar a instrução correta para ela. Então esse é um pouquinho do que nós vamos comentar aqui hoje. E eu gostaria da colaboração de vocês em alguns processos, que eu gostei dessa troca, e eu achei interessante para a gente continuar isso aqui, tá. Essa é uma frase do CEO da IBM, né: "No futuro próximo, quem dominar prompts vai liderar. Quem não dominar, vai obedecer". Quem concorda com essa frase? Concorda? Bacana, é bom. Eu, no começo, quando eu li, eu confesso que não concordava. Eu confesso que eu não concordava pelo seguinte motivo: eu achava que só você entender qual IA que você vai utilizar para cada função, igual o Renato falou muito bem aqui sobre os modelos de IA, eu particularmente eu gosto muito do Claude para programar. Então, na operação nossa, nós tínhamos uma quantidade de programadores e hoje nós reduzimos por conta disso. E não reduzimos por simplesmente cortar empregos, nós reduzimos porque os próprios programadores estavam programando com o Claude. Então foi uma decisão que a gente tomou. Mas depois que eu fui interpretar, entender o processo, entender o porquê disso, nós chegamos no final aqui, que é o segundo ponto, que é: quem não dominar vai obedecer. Quem não dominar obedece. Quando ele falou essa frase, foi no contexto de você entender o processo, entender o planejamento para poder executar dentro da LLM, dentro da IA que você vai operar. Aqui, vou falar um pouquinho sobre quem sou eu, mas bem rápido para a gente ir para o conteúdo. Eu sou mineiro de Belo Horizonte, mas hoje moro em Montes Claros, no norte de Minas. Morei por 2 anos aqui em Alphaville. Trabalhei com o Joel, com o Kaiser, nesses 2 anos, e estava bem cansado, e aí decidi ir para Minas e empreender lá em Minas. E agora, né, estou voltando aqui para São Paulo, não para Alphaville, mas para São Paulo, para a gente continuar esse projeto, que é um dos ecossistemas que nós temos hoje. Hoje eu sou o CEO do Grupo Zion, hoje nós temos 3 empresas: a Zion Educação, que foi um portfólio que nós acabamos de criar devido à demanda de até situações dessa aqui, né? Muitas vezes nós vamos até a empresa para prestar um serviço e os operadores não sabem como utilizar a IA, não sabem como ingressar ela no dia a dia da operação. Então, nós ingressamos isso com a Zion Educação. Temos a Zion Traffic, que é uma empresa de tráfego pago, e a Zion IA, que é o nosso foco, que nós desenvolvemos agentes personalizados para qualquer tipo de negócio. Tá? Então, é um dos 3 ecossistemas que nós temos hoje. Vou fazer um mnemônico aqui com vocês, para vocês entenderem isso bem simples e bem rápido e bem direto, uma brincadeira. Quero que vocês, se puderem, anotarem essa frase. Tá errado assim mesmo, tá, pessoal? Não foi eu que escrevi errado, não. A ideia é essa mesmo. Tá com ex porque é fortom. Que doideira é essa, George? Vocês vão entender com o contexto. Quando nós começamos a trabalhar com prompt, entendendo na nossa operação o processo de execução, estudando, agregando ali, igual o Renato trouxe para a gente alguns ecossistemas, nós entendemos esses 6 componentes. Tá? Então, o tá aqui é o de tarefa, o com aqui em cima de contexto, o ex de exemplos, o P de persona, o F de formato e o tom, que nós vamos juntar aqui no final, todos juntos,
para vocês entenderem o ecossistema de como criar um prompt bem estruturado. Só que, como eu já vi que o pessoal gosta de dar presente, né? Eu já pedi para o time preparar um presente para vocês e no final vocês vão ter isso aqui de forma mais simples e rápida na operação de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Então aqui, vou começar com a situação de tarefa, né? Hoje, quando nós trabalhamos, a Liz colocou aqui, né? Eu também, Liz, eu gosto de chamar o ChatGPT de meu amigão. Eu tenho medo, tá? Eu uso todo dia, mas eu tenho medo de ser um eu robô, igual aquele filme do Will Smith, que aí a revolta. Eu não sei não, esse negócio eu tão assim, eu xingo de vez em quando, mas eu falo, ô, meu amigão, você me desculpa, como é que você tá? Bom dia. Mas o que é a questão da tarefa? É aquilo que você espera que o ChatGPT faça para você. Eu dei até um exemplo aqui de situações de que acredito que aqui ninguém faça, mas a maioria das pessoas fazem. Eu estava até, enquanto o Renato falava ali sobre a utilização do ChatGPT, eu vi uma matéria hoje no G1 que por mês os brasileiros usam mais, não, perdão, por dia os brasileiros usam mais de 140 milhões de vezes o ChatGPT por dia, tá? E a maior utilização está entre o público de 18 a 25 anos. Tá? E aí, não adianta você usar de qualquer jeito, senão você vai receber de qualquer jeito. Então, o contexto hoje aqui, para a gente poder trabalhar um pouquinho, é isso. Antes, sou o dono de uma loja. Depois de você entender, escrever, passar todo o processo para IA, eu gosto de sempre assim colocar que nós usamos a IA para ela fazer algo para nós, né? Porque eu vi o pessoal que não paga, gente, tem um hackzinho do iPhone, tá? Fazem pelo iPhone que fica barato e você pode cancelar de vez em quando você não precisar, tá? Então um hackzinho para vocês aí. Quando você começa a escrever os verbos, então você quer que ela faça alguma coisa, até coloquei alguns ali, crie, analisar, escrever, gerar, você traz muito mais informação. Então não adianta eu simplesmente ir lá no ChatGPT e falar, oi, bom dia, ele vai me responder bom dia. E vai ficar esperando um comando de ação. Então sempre comecem com algo e criem um pouquinho de contexto. Nós vamos falar assim mais para frente, mas aqui, ó. Crie uma campanha de anúncios para a minha loja de roupas femininas focada em mães de 30 a 40 anos. Olha como é que esse contexto da informação ficou mais preciso. Então, ele tem mais informações para te dar uma experiência melhor, que é o que o Renato trouxe aqui. Eu vou citar muito o Renato, gente, que eu, sinceramente eu aprendi muito, tá? Foi muito bem explicado. Quando você faz isso, automaticamente você acessa dentro da LLM algumas, vamos dizer assim, outras esferas. Né? Todo o processamento ele gasta mais. Então, as IAs, elas cada vez mais estão segurando as informações. Para que, quanto mais eles usarem, eles vão gastar mais luz e por aí vai. Então, eles estão retendo isso. Quando você traz mais informação, automaticamente ele vai entender que você não é um usuário convencional e te passa um contexto melhor dessa resposta. Vou tomar um pouquinho de água aqui. Então, aqui no contexto, é quão relevante, qual o histórico, o que você precisa que a IA faça para você. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo até em cima disso. Sou dono de uma loja de roupas femininas. Então, eu estou explicando para a IA o que eu já sou. Quando você paga o ChatGPT, ele já tem esse contexto salvo. Porque no dia a dia ele está conversando com você, então ele já pressupõe e você tem essas informações. Já tem medo disso, né? Então aqui, ó, e eu já estou dando para ele o que eu espero. Quero aumentar em 20% no Dia das Mães, o sucesso. Então, igual a Alice colocou lá, que ela colocou um relatório e pediu para ele alguma coisa. Então, ela esperou que ele analisasse um contexto, que não adiantava ela só simplesmente jogar o relatório lá e ficar aguardando. Então, o contexto e a tarefa, eles estão os dois principais. Eu chamo de, vamos pegar ali o 30-30 de um bom prompt estruturado. Tá? Por quê? Porque a tarefa é aquilo que você espera
que o ChatGPT faça. O contexto é o seu sucesso, é a resposta, é aquilo que vem de retorno para você. Os exemplos. Isso aqui já vai, a partir desse momento agora, nós vamos começar a falar mais para quem vamos dizer assim, já começa a ir para o nível profissional do negócio. Essa semana mesmo nós tivemos o caso de um cliente nosso aqui em São Paulo, que ele estava precisando fazer umas interações de planilhas e tal, e ele estava sem o programador dele que faz esses processos. Falei, não, manda para mim aí que rapidinho eu organizo para você. Nós pegamos uma planilha com mais de 7.000 leads e separamos que ele tinha que fazer uns disparos de WhatsApp de 250 leads. Eu criei ali rapidinho um agente, e esse agente separou as planilhas e eu fui enviando para ele. Mas por que isso? Por que eu consegui fazer isso de forma bem rápida? Porque eu expliquei para o ChatGPT a tarefa, olha, eu vou montar aqui com vocês junto, que nós já passamos. Eu preciso que você me ajude criando uma planilha da seguinte forma. E eu trouxe para ele o exemplo. Então, lá na planilha eu precisava que ela tivesse o mais 55, todos os números tivessem o mais 55. O DDD acima de 38, ele tinha que ter um 9 a mais para não dar bloqueio, enfim, algumas situações. Então, quando você passa para o ChatGPT um modelo de como você espera, um texto, uma reportagem, um relatório, um dashboard, enfim, o que você deseja. Você pode até printar uma tela e colocar, olha, eu quero mais ou menos desse jeito. Ele vai te dar a resposta do jeito que você espera. Lógico, que a gente chama ali no segundo processo, que é o fine tuning, que é um ajuste fino, você vai ir ali, não, eu quero uma cor mais assim para positivo, uma cor mais assim para negativo, e aí sucessivamente. Mas essa segunda parte aqui dos exemplos, pessoal, ela é muito importante para o resultado um pouquinho mais profissional. Não no dia a dia ali de contexto, de conversa que a gente brinca, mas para um resultado, igual eu mostrei expliquei aqui para vocês dessa planilha, nesse caso desse cliente, foi muito importante para que ele trouxesse exatamente e não ficasse, né, aquele negócio a gente chama de delirar, mas não é. É o prompt que dá errado ali, lógico que tem o delírio, mas é o prompt que muitas vezes do usuário que está faltando alguma coisinha que ela ainda não interpretou, tá? E a persona, né? Eu vejo aqui, gente, só fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui, em algum momento, lá no ChatGPT ou na IA que seja, colocou lá, atue como, sei lá, um marqueteiro de X anos de experiência? Quem aqui já? Já colocou? Não adianta, tá? Não adianta vocês colocarem 10 anos, 30 anos. Ah, eu quero que você analise esse relatório como um contador que tenha 500 clientes. Não adianta isso. Tá? Isso aí é fato. A OpenAI já mostrou que não adianta você executar dessa maneira. O que vocês podem fazer, eu recomendo exemplo, essa semana passada eu até fiz isso e deu muito certo. Pedir para o ChatGPT listar, igual no caso que eu estava fazendo, uma estratégia de marketing para uma empresa. E aí ele listou para mim. Só que eu queria que fosse igual o Washington Azevedo, o Washington Luiz, esqueci, o cara que fez o bom, Oliveto, perdão. Oliveto. Ele, para mim, é uma referência muito grande em marketing, né, e estratégia. E eu pedi para ele listar ali como se fosse ele que estivesse criando aquilo. Como as IAs elas já são alimentadas, né, com as informações que nós e que ele já tem através da internet, ele conseguiu fazer como se fosse ele. E até foi engraçado que eu peguei uma transcrição de um vídeo do YouTube da Bombril de 1993 e pedi para ele comparar uma outra IA, comparar, né, o que estava ali na copy com o que estava naquele vídeo. E ele deu um comparativo de 96%, como se fosse a mesma pessoa que tivesse escrito. Eu fiquei impressionado. Mas por que ela trouxe isso? Porque eu trouxe a persona. Eu usei a persona dele para trazer esse relatório para mim e montar essa copy. Então, igual eu coloquei aqui, atue como especialista de marketing com anos de experiência em moda feminina. E aí eu poderia colocar, por exemplo, atue como um gestor de tráfego como Pedro Sobral, um exemplo. Enfim, né, tem que ser uma pessoa famosa, não adianta você usar meu tio escreve bem, vou colocar meu tio, o nome do meu tio. Não, ela não vai ter base de dados para poder saber que seu tio escreve bem. Então, não adianta. O formato,
até eu usei um pouquinho ali do exemplo, mas quando a gente usa o formato, por exemplo, como que eu quero que esse texto ele venha? Como que eu quero que essa copy venha? Eu quero com headline? Eu quero com a copy e com emoji? Eu quero sem emoji? É muito engraçado que quando eu pego a análise dos nossos gestores lá para fazer o processo de subir os anúncios, enfim, eu já vejo quem escreveu pelo chat 4, né, que vem aquele tracinho na frente, ou a pessoa realmente escreveu. Porque quando você não sabe fazer esse processo, é altamente detectável. Nós temos uma IA aqui numa universidade lá na região nossa, e ela detecta quem fez o uso de ChatGPT nas monografias, né? E, e deu um problema grande no semestre passado, porque alguns alunos entraram até na justiça falando que não foi. E a IA reconheceu que foi, sim, usado o ChatGPT para escrever aquele texto. E por quê? Essa parte aqui da entrega do formato dentro do prompt, ela tira muito esse contexto. Por quê? Se eu der uma forma de escrita e não deixar o chat livre para ele executar aquilo, automaticamente eu tiro essa autonomia dele. Então eu quero que ele traga aquele relatório, aquele texto, do jeito que eu estou mandando. Isso faz com que ele saia do padrão que todo mundo faz e volte para aquilo que você execute. Tá? Então, um ponto chave. E o tom, né, que voltando lá no início, é como que eu quero. Até brincando aqui com vocês, eu estava doido para comentar isso enquanto você falava. Nós tivemos um caso semana passada que a IA estava atendendo um cliente, nós temos um Unimed, que é cliente nosso também, e aí a pessoa falou, olha, perdi meu pai. Aí a IA falou assim, fico muito feliz por isso. Gente, na hora que a menina me mandou o print, eu não sabia onde que eu colocava a cara. Aí, assim, aí a chama Ana, né? Olha o que a Aninha tá falando aqui pro povo, não pode acontecer um negócio desse. Aí até se justificar que teve uma instabilidade, enfim. Mas foi muito engraçado na hora que eu recebi. É porque exatamente nesse caso não foi nenhum delírio, tá? Explicar o contexto dessa situação. Nós usamos a API da OpenAI, que é uma integração do nosso software com o sistema deles. E nós alimentamos e transacionamos informações. Nesse exato momento, no site da OpenAI, mostrou para a gente uma instabilidade nessa integração. Então foi assim, parece que foi uma coisa arquitetada, de tão engraçado que foi. Meus pêsames por ela, né? Mas foi muito hilário. Assim, você vê o contexto da conversa. Depois ela voltou, acho que ela voltou em si, né? E aí ela respondeu à pessoa, não, eu entendi, você perdeu seu pai, me desculpe, vamos aqui fazer o máximo para te atender, enfim. Mas nesse caso dessa IA, quando ela detecta essas situações de qual, nesse caso da pessoa que ela perdeu o pai, então ela precisava acionar um gatilho, nós usamos um acionamento de uma outra IA que é treinada para que ela trabalhe melhor o lado sentimental daquele lead. Aí entra uma IA conversacional de mais carinhosa, de mais contexto. Olha, me desculpe, não foi isso que eu quis dizer, me perdoe. Nós aqui, né, do cliente lá, Carol Unimed, estamos aqui para te atender. E ela é treinada para justamente dar esse tom de resposta mais amoroso, mais ameno, mais assim, aconchegante, vamos dizer, né, para não dar um questionamento maior nessas situações. E aí, juntando esses 6 componentes, nós temos aqui o processo final, que um exemplo ruim e simples me ajude a vender mais, com o exemplo agora colocando todos os nossos processos. Então, atue como especialista em marketing, que é a persona que eu preciso que ele seja, e crie, passei uma tarefa no verbo ali, para o verbo de ação para ele poder executar, uma campanha para vender 20% a mais no Dia das Mães. Então, eu estou dando um contexto para que eu preciso daquele prompt, usando como referência o modelo abaixo. Então, eu lidei ali com um exemplo. Nesse caso aqui, eu poderia colocar, por exemplo, uma campanha do Boticário, que deu muito certo para eles. Enfim, colocar uma imagem, alguma coisa que ele tirasse como informação ali do jeito que eu quero.
e entregue no formato e escreva em tom persuasivo. Então, por isso ali que eu fiz a brincadeira no começo, que é aquela frase, né, que tá com esse, porque é fortão, porque é muito simples de você lembrar. Então, quando vocês estiverem escrevendo lá, vocês poderão lembrar desse processo. Vou deixar essa apresentação para vocês, quem quiser escanear aí, e vou deixar também vou pedir o nosso time para criar um agente que cria prompt para vocês. Ele vai seguir todas essas etapas e vai perguntar a vocês qual é a persona, o contexto, todo o projeto, e no final ele vai entregar o prompt 100% para vocês executarem aí no dia a dia de vocês, bem simples e rápido. Vocês não vão precisar nem lembrar do que eu falei aqui. É para isso que a IA existe, pessoal. Eu falo que há 4 anos atrás, né, eu estava como entregador de iFood, rodando aqui em Alphaville, e hoje eu vejo que o mercado de IA, como ele tem crescido no Brasil ainda, nós estamos começando ainda, né, por conta disso. Ele mudou totalmente a minha vida e os processos hoje nossos, da Zion, enfim. Mas na aplicação diária de vocês, cara, facilita muito. Eu estava até conversando aqui com o pessoal e entendendo o ecossistema aqui, né? Para mim, na região lá, eles não têm, tá? Seria bom a gente trocar uma ideia Vamos fazer sobre um isso. coworking lá. Não tem, não tem. A gente não, pelo menos eu não conheço lá na região. É uma região que tem crescido muito, multinacionais têm ido para lá. E eu conversando com os empresários de lá e entendendo o porquê deles. Não, o nosso time tá com medo de IA. Cara, vocês entenderem o processo de facilitador que a IA pode oferecer, como o Renato falou, eu também acredito que a IA não veio para roubar empregos. Ela veio para facilitar. Agora mesmo acabamos de ver. Vocês não precisavam nem ter anotado, né? A IA vai fazer todo o processo e já dá o prompt ideal para vocês, tá? Então, pessoal, eu acredito que foi bem rápido, mas queria ver com vocês aí se alguém tem alguma pergunta. Se tiver, mande. Tem alguns gatilhos. Ó, tem alguns gatilhos que eles estão implementando agora, como se fosse igual essas contas agora virtuais que tem a conta do pai e a conta do filho, eles estão fazendo agora as contas paralelas. Ainda ele não entende por quê? Porque se ela conversar mais ou menos no padrão que você já conversa, ele não vai conseguir interpretar. Mas eles já detectaram isso, eu vi uma pesquisa há pouco tempo atrás, que muitas crianças estavam usando, mas não para esse caso, está para burlar a tarefa. Ainda não. Né? Pelo menos nesse caso do chat GPT, ele ainda não reconhece. A não ser que ative alguns gatilhos internos lá. Ainda não.
Mas, gente, sabe o que eu acho um tema bem importante esse que você traz? Porque a gente precisa refletir que o critério é nosso, é humano. Porque se você pegar a TV aberta, tem um monte de lixo que teus filhos veem, os adolescentes, os jovens e as crianças. Tem desenhos animados que é lixo. E se nós, que somos responsáveis e adultos, não criarmos o critério, eles vão ter acesso a tudo. Então, eu acho que é um tema que poderia dar uma nova palestra. Se a gente juntar a Sueli, o Jorge e o Renato, a gente vai ficar aqui. Vai ser um debate. Exato. Eu acho maravilhoso. As porque psicólogas já foram embora, né? elas já saíram. Tá. Não, é ótimo que eu vou falar aqui agora. É porque é o seguinte, eu estava até brincando com a Camila assim, que esse cliente nosso na Unimed, eles têm um filtro, e aí nós temos os agentes por especialidade. Então, só passa realmente a consulta para o psicólogo quando a IA reconhece o que aquela pessoa tem. Porque o que estava acontecendo muito? Ah, não, eu tenho problema com o psicólogo. Aí eu quero uma consulta com o psicólogo. Aí a empresa mandava a pessoa. Aí chegava lá, não tinha nada, o psicólogo não dava. Não, não tem nada, tá só querendo atestado. Aí eles criou esse filtro lá. Só que isso deu um debate tão grande, que aí eu acho assim, nossa, se eu usar esse exemplo aqui depois da fala dela, Não, a vai dar problema Sueli, demais. se ouve uma coisa dessa, a Sueli nos mata. Mas, na verdade, a gente não perde. A gente não perde se a gente tiver noção da nossa responsabilidade sobre qualquer tecnologia. E é nossa responsabilidade como pais, como profissionais, como executivos. É só ferramenta. E a responsabilidade sempre vai ser humana. Porque o dia que a gente delegar, aí lascou. Né? É isso, é como. Mas o que eu acho que a mensagem que os meus amigos aqui querem trazer é que não sejam resistentes à inteligência artificial, que peguem essa ferramenta, aprendam. Estar aqui já é uma forma de a gente sair daqui amanhã e aplicar, mas para que a gente use a nosso favor, a favor da sociedade, a favor do trabalho, a favor da educação, da humanidade, exatamente. Isso já é uma evolução. O Grok, ele é mais liberal, né? Ele não liga muito para essas coisas, não. O ChatGPT, ele restringe mais. Mas o Carlos falou é muito importante, porque, por exemplo, eu fazia tráfego para algumas empresas, eles pediam para a gente criar situações dentro por exemplo, do Véu ou do Google, que eu não concordava. Eu falava, cara, eu não vou fazer isso. Não é o que a gente está planejando, né? E acabava que a gente perdia os clientes por conta disso. Mas do mesmo jeito que nós estamos aqui para educarmos e entender como a inteligência artificial ela pode ajudar pessoas de bem, a gente tem que levar essa informação para mais no trabalho, e mais. né? Isso. É ética. Com ferramentas de inteligência artificial ou não. Gente, uma salva de palmas para o Jorge, que veio lá de Belo Horizonte. Não, lá de Minas, lá de Montes Claros.